o nosso espírito nasceu, e se nasceu, qual é que é a força por detrás de um espírito nascer, ou um conjunto de espíritos nascer? A força por trás da criação, do nascimento do espírito, da criação, isso é a força da criação de Deus ou do universo. Eu utilizo sempre Deus e o universo. Deus para quem acredita em Deus, o universo para quem não acredita em Deus. A força que está por trás da criação de um espírito é a vontade criativa de Deus. É quando Deus sente vontade de criar mais grupos de espíritos, que no fundo são extensões dele. Que no fundo são extensões de Deus. Ou extensões do universo, se quiserem assim. Se quiserem assim, ou seja, para quem não acredita em Deus, que tem todo o direito de não acreditar, ninguém é obrigado a acreditar. Eu já disse isto inúmeras vezes. As pessoas devem acreditar naquilo que sentem para eles como verdadeiro. Há quem acredite em Deus, há quem não acredite em Deus. Que força é esta que está por trás da criação de um espírito? Que eu penso que a pergunta é direcionada nesse sentido. Que força é esta que está por trás da criação do espírito? Bem, por isso temos que falar de Deus. E quem é Deus? Eu dizer que Deus é o todo, ou é tudo, capaz de ser um pouco vago. É. Porque se calhar as pessoas já estão fartas de ouvir que Deus é o todo e Deus é tudo. Deus é omnipresente. Bem, o nosso espírito também é omnipresente. Deus é omnipresente e o nosso espírito é omnipresente. A nossa alma não é omnipresente. Não é. Nossa alma não está em dois lados ao mesmo tempo. 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100, 300, 500, 1000. O nosso espírito tem essa capacidade. Mas que força é esta? Mas que energia é esta? Exprimir por palavras aquilo que eu sei, para algumas das pessoas que irão ver este vídeo, não é novidade aquilo que eu vou dizer agora, porque já o disse até em encontros de reikianos que realizei em Castelo Branco, quando eu afirmei que eu sei quem é Deus, eu conheço Deus, eu falo com Ele, eu vejo e trato por tudo. Mas traduzir por palavras quem é Deus para uma linguagem tridimensional não é propriamente fácil. Mas vou tentar demonstrar desta forma. Procurem lembrar-se do momento em que viveram um momento em que viveram algo com um amor intenso, brutal. Não é no momento em que estavam apaixonados. Não é quando estavam apaixonados. A paixão tem uma vibração e o amor tem uma vibração. Paixão, embora a paixão paixão é uma extensão do amor, mas não é o amor. Então, a melhor forma de poder explicar quem é esta força criadora que cria as entidades que nos criou a nós é lembrarem-se do momento em que viveram, sentiram dentro de vós uma vibração elevadíssima, essa vibração que nós chamamos de amor. Muita gente fala de amor, nem sequer sabe o que é amor, nem sequer sabe o que é amar. Há uma infinidade de almas encarnadas, de seres humanos, portanto, vamos falar assim numa linguagem mundana, de seres humanos que não sabem o que é amar. Não sabem. Não sabem o que é amor. Não sabem. Mas eu falo para aquelas pessoas que já sentiram o que é amor e procurem ir lá a essa vossa memória e recordem-se daquele momento em que sentiram aquela vibração. Ter-se-ão, ou seguramente vão se recordar, quando estavam a sentir aquela vibração, deixaram de sentir o corpo.
Não sentiram o corpo. Nem tinham a percepção se sentiam os pés assentos no chão ou não. Porque é uma vibração tão elevada, que deixa de sentir o corpo. Essa é a força criadora. É uma das formas de eu conseguir explicar o que é a força criadora, porque Deus é só amor, nada mais. Ou melhor falando, Deus é amor incondicional. Não importa o que é que os seres fazem nesta escola, nesta ou noutras escolas. Aquela ideia que os seres têm, ou que muitos seres têm, de que ideia incutida não só pela religião católica, mas sim por outras religiões também, de que Deus castiga, de que parece que Deus está sentado, como costumam dizer, que Jesus morreu, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. Não, o Pai já deve ter uma bengala muito velhinha e Jesus provavelmente já tirou o curso de cabeleireiro, está-lhe a cortar as barbas, não sei, pá, aí de 2 em 2 dias, e já agora para-lhe o cabelo também. Naturalmente deve usar umas máquinas agora, que é mais moderno, antigamente era tesouras, agora utiliza máquinas que é mais moderno. Deus não tem cajado nenhum. Não. Deus não castiga ninguém. Não. Como é que Deus vai castigar a sua própria criação? Como é que o amor incondicional vai castigar o seu próprio amor incondicional? Quando dentro do amor incondicional não existe medo. Porque o castigo tem a ver com o medo. O castigo está diretamente relacionado com a energia do medo. Não está relacionado com o amor incondicional. Deus não castiga ninguém. Eu repito. Deus não castiga ninguém. Deus aceita-nos exatamente. Deus aceita-nos exatamente como nós somos. E Deus, como sabe que cada vez que a nossa alma reencarna neste corpo que tem amnésia, é para isso que Deus também criou outros espíritos, porque para terem uma noção da quantidade, do número de espíritos que existe no universo, permitem pensar assim. Vejam, procurem saber quantos seres humanos é que existem nesta escola. São não sei quantos bilhões. Por cada ser humano, no mínimo, existem 2 guias espirituais. 2 guias espirituais. São 2 espíritos também. São 2 espíritos que vêm acompanhar aquela alma numa frequência mais elevada que não é visível à grande maioria dos olhos dos seres humanos. É visível pela clarividência, não pelos olhos físicos. Deus não castiga ninguém. Deus ama toda a sua criação tal e qual como ela é. Tal e qual como ela é. Não importa o que é que vocês fazem. Mas lembrem-se de uma coisa que é importante. Se não fizerem bem a lição, venham a repetir. E venham a repetir as vezes que forem necessárias. Até que ela fique completa. Quando ela ficar completa, passamos para a lição seguinte. Que é um dia que se deixa-se a escola Gaia e passa-se para uma escola que está acima de Gaia. Onde aí não se vive no mundo tridimensional, ou seja, um mundo de 3 dimensões, mas sim vive-se um mundo de 4 dimensões. Por isso, o conselho que eu vos deixo é o seguinte. 1. Procurem amar-se todos os dias, sempre. Daqui para a frente, procurem viver nos vistos de amor. 2. Afastem-se do medo. Não vivam nada de medo. Tudo o que foi criado no medo é para controlar o ser humano. Deus não criou medo. Não. Isso foi uma criação do ser humano. Deus não criou medo. 3. Todos nós transportamos uma centelha divina. Nossa centelha divina está no centro do peito, atrás do chakra cardíaco, chamado Anahata, nome sanscrito. Liguem-se ao Anahata. Liguem-se à centelha divina,
ao ligarem-se à centelha divina, nós ligamos-nos ao nosso espírito, por sua vez o nosso espírito está ligado ao todo, a Deus. E aí a vossa experiência de vida vai ser maravilhosa. Namastê.